Hey guys, segunda aula gratuita aqui no YouTube do nosso projetinho novo. Então, hoje nós vamos revisar o que nós vimos na aula passada, que foi a nossa primeira aula, e vamos fazer frases novas para acrescentar aí no seu roteirinho para falar sobre você. Esse conteúdo é muito importante que você aprenda, porque você é cobrado ele numa entrevista de trabalho, por exemplo, ou uma conversa normal com um estrangeiro. Muito provavelmente você vai ter que falar sobre você em algum momento ali, tá? Então, são conteúdos bastante importantes aí para você ter, por isso que a gente começa por ele. A revisão da aula passada, a gente vai fazer no final dessa aula, tá? Primeiro a gente vai começar com as frases novas e aí depois a gente vai fazer a revisão. Então, a lição ainda continua sendo a 1, mas a aula é 1.1, tá? Então, a gente continua na primeira lição, que é o roteiro que fala sobre você, mas a gente já está na segunda aula aí, na segunda parte desse roteiro, tá bom? Então, vamos ver quais são as frases novas e depois no final dessa aula eu reviso com vocês o conteúdo da aula passada. Combinado? Hoje eu estou aqui na escola, gente, e eu tive que escolher uma sala aqui vazia para eu poder fazer isso para vocês e eu acabei esquecendo meu microfone em casa. Então, pode ser que o áudio esteja com um pouco de eco aí para vocês. Também não posso falar muito alto, porque aqui do lado está tendo aula na outra sala. Tá? Então, vamos tentar assim. Se ficar muito ruim, aí eu regravo essa aula depois para vocês, tá bom? Então, nós vamos falar aqui sobre a sua cidade natal, né? Onde você nasceu, ou a cidade que você considera sendo a sua. E lembrando que aqui embaixo nós temos a transcrição fonética portuguesada para vocês poderem saber mais ou menos como é que pronuncia a frase, né? Se você estiver estudando sozinho em casa. Na apostila também sai essa transcrição fonética, tá bom? Então, se vocês, por acaso, quiserem adquirir a apostila para vocês acompanharem essas aulas junto comigo aqui, entra lá no meu Instagram e manda uma mensagem lá para mim, que daí a gente conversa sobre isso, tá? @teacher.inêsbraga. @teacher.inêsbraga. Se alguém tiver interesse em adquirir o material para poder acompanhar junto comigo aqui as aulas, tá bom? Então vamos lá. My hometown is. My hometown is. My hometown is. Percebe que o H ele tem um som de R forte em inglês, tá? Como sorry. Como em hot dog, por exemplo, tá? Então, o R é que não vai ter o som forte em inglês. Quando aparecer uma palavra que comece com R, eu vou mostrar para vocês como o som é diferente, tá bom? Então, my hometown is. Lembra que eu sinalizei na aula passada para vocês que esse I não tem som de I, é E, e o S não tem som de S, é Z, tá? Então aqui não é is, é is, tá bom? Tem que tremer as cordas vocais aqui para fazer esse Z. Z, is, is. Eu prefiro que você exagere no início, tá? Para você poder melhorar essa pronúncia aí. Então, pausa o vídeo agora, repete essa frase 3 vezes para você em voz alta, aumentando a velocidade. Todos esses passos são importantes, tá? Repetir 3 vezes no mínimo, aumentar a velocidade e falar em voz alta sem ler o conteúdo. Tira o olho daqui, vira a sua cabecinha e fala sem ler, para você acionar a área da conversação e não a área da leitura no seu cérebro, tá bom? Então, tendo em vista aí que você fez a pausa do vídeo, agora a gente vai passar para o próximo, tá? Então, a próxima frase é: eu fui criado em. I was, ó, não é was, percebe, tá? O brasileiro fala essa palavra como was, não é was, é was, was. I was raised in. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Lembra que eu disse para vocês que o som do R em inglês ele tem um som diferente do som do H? Então, por exemplo, aqui é a letra R, só que em inglês a letra R ela não tem o som forte de R.
ela vai ter um som de R, tá? Então, quando vocês virem essa sinalização aqui antes do R na minha transcrição fonética que eu estou criando para vocês e não no padrão fonético americano, porque eu não estou usando o padrão com vocês. Lembra que eu comentei sobre isso na aula passada, que o padrão é muito difícil de vocês entenderem. Então, eu dei preferência em fazer uma transcrição aportuguesada para vocês melhorarem a pronúncia de vocês sozinhos, tá? Então, quando você vir na minha transcrição fonética, essa sinalização aqui antes do R, quer dizer que esse R não representa um som forte de, por exemplo, tá? Porque o R em inglês, ele tem um som fraco, R. Então, raised. Esse E não é dito, tá, gente? Na maioria das vezes, o E do ED de passado ou de particípio passado não é dito em inglês. Então, você não vai falar esse fônico aqui, tá? Então, raised, raised. I was raised at. Ah, Inês, é muito difícil para eu falar, eu não consigo. Faz do jeito que a sua língua consegue falar nesse momento. Não tenha vergonha. Porque se você não praticar, você nunca vai ficar bom, tá? Então, é o contrário do que você pensa. Tem gente que pensa assim: eu tenho que ficar bom para depois falar. Não, você tem que falar para ficar bom, tá? Então, por exemplo, eu tenho que emagrecer para depois ir na academia? Não, eu tenho que ir na academia para emagrecer. Eu tenho que saber a técnica de natação antes de nadar? Não, você tem que ir lá e praticar a natação. É isso, entendeu? A técnica que tem que saber é o seu professor, aquele que vai te ensinar a nadar. Tem? Então, faz para depois ficar bom. E não tipo, eu vou ficar bom para depois fazer, porque você nunca vai ficar bom se você não fizer, tá? Então, você tem que fazer, praticar, para daí você ir melhorando aos poucos. Então, faz do jeito que a tua língua consegue nesse momento. Se você não consegue fazer esse R, faz o som do R normal e depois você vai melhorando com o tempo. O importante aqui é que você decodifique a língua, que você entenda aquilo que você está tentando pronunciar, porque é assim que a criança aprende, gente. Ela vai repetindo do jeitinho dela, com os erros dela, mas ela sabe aquilo que ela está tentando falar. Ela tem a consciência daquilo, tá? Então, I was raised in, e daí você vai completar com a cidade onde você foi criado. Então, no meu caso, eu diria assim: I was raised in Santa Barbara, que eu fui criada em Santa Bárbara, tá? Lembra que o nome da cidade não vai ser traduzido, só vou dar um sotaque ali para ele, tá? I was raised in Santa Barbara. Aí você pausa o vídeo agora, fala 3 vezes a frase número 4, aumentando a velocidade e falando sem ler. Você vai me ouvir repetir isso para o resto da sua vida, porque essa é a técnica correta. Se você não falar aumentando a velocidade, você nunca vai entender o nativo quando ele falar, porque o seu ouvido está intimamente ligado com a velocidade da sua fala. Se você falar lendo, mesmo que você fale em voz alta, a área do teu cérebro que está sendo acionada é a área da leitura. Então, se você quer acionar e mandar essa memória para a área da conversação, você tem que falar sem ler. Olha, tira o olho, I was raised in. Tira o olho e fala sem ler, tá bom? Não adianta você achar que você lendo, você está ficando fluente em todas as habilidades da língua, porque isso não é verdade, tá? Se você estiver lendo em voz alta, você vai estar ficando fluente na leitura e não na conversação. Entendido isso? Então, veja que o meu papel aqui não é só ensinar uma língua para vocês, é ensinar a técnica que você vai aprender mais rapidamente, tá? Então, por isso que não estou perdendo tempo aqui com você. Eu estou ensinando para você qual é a técnica que vai fazer com que você aprenda mais rápido. Agora a gente vai para 4.1. Então, você vai dizer: I grew up in. Eu cresci em. I grew up in. I grew up in. I grew up in. As duas praticamente são a mesma coisa, tá, gente? Então, eu diria assim: I grew up in Santa Barbara. I grew up in Santa Barbara.
Então, você coloca aqui o nome da cidade. Uma outra possibilidade que você também pode colocar aqui é já dizer o estado na frente, tá? I grew up in Santa Barbara, São Paulo, que é assim que eles falam, tá bom? Então, Los Angeles, Califórnia. Eles vão dizer Los Angeles em Califórnia. Eles suprimem essa preposição aí, tá? I grew up in Santa Barbara, São Paulo. Então, pausa o vídeo agora, fala 3 vezes essa frase, aumentando a velocidade e sem ficar lendo o tempo inteiro, tá? Olha, tira o olho e tenta falar sem ler. E vamos para a próxima, porque você pausa aí, faz a sua prática e daí você volta aqui comigo para a gente seguir, tá bom? Então, vamos para número 5 agora. A número 5 é: minha cidade atual é. Então, my current city is. My current city is. City. Som de E e um flat T que a gente chama, tá? Que ele é mais para um D do que para um T, tá bom? City. My current city is. Poderia dizer city? Poderia, tá? Mas você vai ouvir bastante dessa maneira, principalmente quando a gente estiver se referindo aos americanos, tá? Então, eu prefiro praticar a forma diferente com você, para quando você ouvir, você entender, tá? My current city is Nova Odessa, São Paulo. My current city is Nova Odessa, São Paulo. Então, a minha cidade atual é Nova Odessa, São Paulo. Pausa o vídeo, 3 vezes no mínimo, repetir, sem ficar lendo e com velocidade. E vamos para 5.1, para 5.1. Aqui, essa palavra, ela escreve igual a palavra ao vivo, porém a pronúncia é diferente. Ela tem a mesma escrita, só que quando ela significar o verbo morar, viver, a pronúncia é diferente. Então, ao vivo eu digo live, mas quando eu estou me referindo ao verbo morar, eu digo live. I live in. I live in. Eu moro em. Não é som de I, tá? É som de E. I live in. Não é som de I, é som de E, tá? Então, I live in Nova Odessa, São Paulo. I live in Nova Odessa, São Paulo. Fala 3 vezes, rápido e sem ficar lento, tá bom? Pausa aí o vídeo, faz a sua prática. Não pule a prática. A prática é o que vai fazer você, de fato, falar isso, tá? Porque não é bater o olho e saber a tradução. É saber essa frase completa na hora que ela precisar falar com velocidade, tá bom? E de improviso, sem você ter que ficar pensando para montar a frase na sua cabeça, tá? É isso que eu estou praticando com você. Você falar isso daí no improviso rapidamente, a frase só sai da sua boca sem você ter que ficar pensando para falar. E vamos para frente. Aqui seria a nossa revisão da aula passada, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Então, a gente vai revisar agora as frases que nós vimos hoje. Qual é a forma que eu quero que você revise isso daqui? Com velocidade e sem ficar lento, tá? Então, se você puder levantar nesse momento, como a gente fez na aula passada, então se levante para oxigenar o seu cérebro. Se você puder falar isso na frente do espelho, se você puder chamar uma pessoa que vai te ajudar, que vai te ouvir ou vai praticar com você sem ficar te corrigindo, lembra que se a pessoa tem o costume de corrigir você, eu prefiro que ela não venha te ajudar, porque ela vai te bloquear, tá bom? Então, você vai olhar a frase e vai tirar o olho e falar. Se você for um aluno iniciante, você vai olhar no inglês. Então, você olha a frase no inglês, tira o olho e fala. Ó, my hometown is. Percebe que eu não estou olhando lá no meu roteiro, estou falando sem olhar. Ah, eu enrosquei, volto e olho de novo, tá? Eu não preciso decorar isso daqui, eu tenho que falar, olhar, tirar o olho e tentar falar sem ler, para acionar a área do cérebro responsável pela conversação. Aí eu olho a próxima. I was raised in. Ou, vamos supor que eu enrosquei. I was, não lembro como é. Daí eu olho. I was raised in Nova Odessa, São Paulo. Tá? Perdão, ali é Santa Bárbara.
I was raised in Santa Barbara. Quando você estiver fazendo as frases, você também precisa, se você é um aluno inicial, você também precisa saber a tradução daquilo que você está falando, tá? Então não adianta você só ficar repetindo que nem papagaio se você não souber o que você está falando. Então, olha também a tradução. Para os alunos que são mais avançadinhos, mas que ainda não conseguem falar, que estão aqui como revisão de conteúdo, ou enfim, como prática, você vai olhar no roteiro em português e vai tentar montar a frase sem olhar na coluna do inglês, tá? Então, tampa ou dá para você olhar muito bem aqui na coluna do português sem olhar para o inglês. Mas se você enroscar, você dá uma pescadinha ali. Então, vamos supor que eu vejo ali e falo assim: bom, minha cidade eu sei falar, mas cidade natal eu não me lembro. Então, você vai dar uma pescadinha rápida, hometown, e volta ali e diz: My hometown is, tá? E daí você completa dizendo a sua hometown, que é sua cidade natal. Então, são duas técnicas para dois perfis de aluno. Não adianta você utilizar o perfil errado, tá? Então, se você é um aluno inicial e quiser fazer olhando no português, ainda não vai ser bom para você isso. Então, não pule etapas, tá? Faça do jeito como eu estou orientando você a fazer. E aqui, a revisão, você pode, antes de você fazer a prática oral, você olhar primeiro todas elas falando assim, ó, dessa maneira. My hometown is, coloca a sua cidade natal aqui e lê a tradução. Minha cidade natal é, então, minha cidade natal é my hometown is. I was raised in, completa aqui e lê a tradução, tá? E depois você faz a prática da conversação. Então, pausa o vídeo agora, faz a sua prática. Quanto mais você repetir, no mínimo tem que ser 3 vezes, tá? E cada vez que você repetir, se você mudar a forma como você está fazendo, é melhor. Então, por exemplo, uma vez você levanta, faz em pé. Outra vez, você olha na frente do espelho e faz falando para o espelho, olhando dentro dos seus olhos, tá? Na outra vez, você grava um vídeo, faz gravando um vídeo, ou faz gravando um áudio. Tá? Então, cada vez, como você não tem alunos para você trocar de parceiros, você precisa mudar a perspectiva do teu cérebro, tá? Você precisa mostrar para ele que você está repetindo aquele conteúdo de uma forma diferente. Isso que vai fazer acelerar as formações de sinapses, que são as memórias de longo prazo. Então, vai fazendo de formas diferentes, tá bom? Então, faz uma vez em pé, faz uma vez gravando vídeo, faz uma vez gravando um áudio lá no WhatsApp, faz uma vez olhando no espelho, enfim, tá? Vai tentando modificar. Se você lembrar de alguma outra estratégia para você fazer essa atividade, deixa nos comentários aqui para gente, para ajudar os alunos que não são criativos como eu, né? Porque o meu perfil não é criativo, sou literal. Então, para a gente precisa, né? Para os alunos literais, a gente precisa de ajuda aí para poder achar diversas formas de repetir o conteúdo para mudar a perspectiva do cérebro, tá? Então, você que é criativo, escreve aqui para gente como que você trabalhou esse conteúdo. Então, aí a gente volta agora e vai revisar a aula passada, tá? Todas as vezes a gente precisa fazer revisão, até isso daí ficar tranquilo para você. A revisão, as reincidências são aquilo que vai fazer a tua memória de longo prazo ser formada, tá bom? Então, na aula passada a gente aprendeu o quê? Let me share a few things about me. Deixe-me compartilhar algumas coisas sobre mim. Lembra que eu disse para vocês que esse conteúdo também pode ser utilizado, essa frase aí pode ser utilizada para você fazer uma apresentação de trabalho ou de escola. Então, você vai trocar o me ali no final pelo assunto qual você vai falar e você vai fazer a introdução daquela apresentação que você vai fazer ali para o seu grupo, para os seus amigos de trabalho, para os seus amigos de escola. Então, só troca o me pelo assunto e você vai ter uma frase excelente para você iniciar a tua apresentação, tá? Aí a próxima é My name is, meu nome é, completa com seu nome. My last name is, meu último nome, o meu sobrenome é, completa ali, tá? Acho que na aula passada a gente também trabalhou My full name is, né? O meu nome completo é, My full name is, eu vou pôr aqui para vocês, para aqueles que ainda não têm tanta habilidade, poder acompanhar junto com a gente.
Então, depois do last name, tinha também my full name. My full name is, tá? My full name is, o meu nome completo é. E daí a gente coloca aqui a tradução. Então, revisa também essa frase do full, que é completo. E aí depois a gente tem I come from Brazil. Come from Brazil. E que quer dizer eu venho do Brasil. Lembrando que eu posso trocar ali pelo meu estado ou pela minha cidade, dependendo do contexto que eu queira passar. Ou também tem uma frase I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Tá? Então, essas foram as frases que nós trabalhamos a aula passada. Revisa ela também, pausa o vídeo agora, fala pelo menos 3 vezes. E a minha dica para você durante a semana é: pega esse material e revisa de novo, pega e revisa de novo, pega e revisa de novo. Se você estiver dirigindo, vai tentando lembrar as frases que você aprendeu e fale em voz alta. Se você estiver lavando louça, vai tentando falar em voz alta. Está lavando o carro, está tomando banho, mesmo que você não esteja com o material na mão, tenta lembrar as frases, mesmo que seja só palavras, tá? E daí você fala em voz alta aquilo para você ir construindo as suas memórias de longo prazo. Ah, Inês, mas eu tenho vergonha de ficar fazendo isso enquanto eu dirijo, enquanto eu estou em algum lugar público e tal. Eu digo sempre para os meus alunos, é melhor você ser um louco bilíngue do que um louco que só fala português, porque louco todo mundo é, nós somos mesmo, tá? Então, melhor a gente ser um louco bilíngue. Pelo menos a gente está aprendendo alguma coisa, está trabalhando o nosso cérebro para os maus degenerativos, né? Para não acontecer da gente, né, ter maus degenerativos quando a gente é mais velhos, enfim, tá bom? Pessoal, por favorzinho, se você gostou da aula, deixa o seu curtir, ativa o sininho, faz a inscrição aqui no site, no canal, aqui no YouTube e compartilha com alguém que você sabe que precisa de aprender inglês e que não está tendo condições de pagar agora, tá? E também, por favor, deixa o seu feedback. Então, o feedback, as perguntas para você deixar aí o teu feedback é o seguinte: o que você está achando da minha prática como professora, tá? Se está legal para você ou não, e da disposição dos slides. Ah, Inês, eu acho que poderia melhorar assim ou assado os seus slides, tá? Então, deixa aí escrito para mim que isso vai ajudar eu a melhorar para as próximas aulas, ok? Então, por hoje é só. Agradeço muito a audiência. Thank you. Bye.